Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. O 9 e o 10. Aquele que esconde a ofensa promove o amor. Olha isso. Mas o que traz o assunto à baila separa até mesmo os amigos mais íntimos. Sabe o que? Vamos ler o 10. Mais fundo cala a repreensão no prudente que 1000 bofetadas em um tolo. Olha isso, querido. Vamos para o 9. Aquele que esconde a ofensa promove o amor. O que é isso? Não é mentir ao outro. É você olhar, esconder a ofensa, é você olhar para a situação e não fazer com que ninguém se sinta mal por aquilo que fez. Nós ministramos as pessoas e temos o conhecimento de muita sujeira da vida delas. Um pastor, um discipulador, seja ele um pastor, um profeta, um apóstolo, seja ele quem for, um homem de altar, ele não pode trazer a ofensa sobre a vida de ninguém. Ele não pode trazer a maldade exacerbada sobre a vida de alguém. Então, quando a palavra está dizendo aquele que esconde a ofensa promove o amor, é que existem coisas na vida de casais, por exemplo, que o marido chega lá, o marido daquele casal chega e me conta certa coisa. Que se a mulher dele souber, eu não estou falando de pecado, viu, gente? Se a mulher dele souber, aquilo vai destruir o relacionamento. Então é preciso ter sabedoria. Como falar, em que circunstância falar, em que modo falar. E também precisa saber o tempo certo de expor. Há homens, por exemplo, que se convertem no meio da vida deles. Há casais que se converteram no meio da vida deles. E você precisa esconder a ofensa. Se um pecado, lá na época da infância, é ofensa para a mulher daquele casal, para que expor esse pecado, sendo que esse pecado já foi confessado, já foi ministrado, este homem já foi curado? Para que trazer a realidade uma coisa que foi passada? É como se você colocasse o dedo na ferida e expusesse um pus que não é necessário. Aliás, expusesse um pus que não existe mais. Não existe mais, mas existe uma cicatriz apenas. Então, esconder a ofensa não é ser conivente com o pecado, muito menos esconder o pecado. Porque o profeta Natan, quando foi conversar com Davi, o que o profeta disse? Ele contou uma história e pediu para que o rei desse um comando. Qual é a justiça sobre isso, Davi? O que fazer com um cara que tinha uma ovelhinha e um outro cara que tinha muitas ovelhas foi lá e roubou a ovelhinha de quem tinha uma só? E Davi, irado, faça isso. Pois é, este cara é você, Davi. Você roubou a mulher, você usou a mulher de Urias. E Davi cai em si, mas o profeta não expôs isso para a vida toda. O profeta não expôs isso para toda a sociedade. O profeta falou com Davi. O profeta escondeu a ofensa, descortinando a ofensa para o próprio provocador da ofensa. Sabe o que significa isso? Esconder a ofensa na vida de alguém promove o amor. Imagina se você promove a discórdia em um casamento. Repito, eu não estou falando em esconder pecado. Vou dar um exemplo que eu vivi. Um casal, uma vez, ambos haviam sofrido abuso na infância. Ambos, um casal que eu discipulei, um casal que veio me pedir orientação, ambos haviam sofrido abuso sexual e físico, né? Não apenas moral, mas físico. Ambos haviam sofrido abuso físico na infância. Só que eles, ambos, levavam esses frutos do abuso
para o relacionamento. Então, havia guerra e pé de guerra nas questões morais, nas questões físicas, na própria questão de relacionamento sexual do casal. E um havia me contado de um lado, o outro havia me contado do outro. Ambos haviam sofrido e ambos não tinham coragem de confessar isso um ao outro, já casado, e depois de muito tempo passado tal abuso, por vergonha, mas aquilo era um câncer no relacionamento deles. Isto era um câncer no relacionamento deles, porque eles não conseguiam se conectar moralmente, fisicamente, se amavam, tinham desejo um pelo outro sexual, tinham desejo um pelo outro espiritual, mas eles barravam mentalmente, se barravam e se menosprezavam menosprezavam ele, cada um em si, no relacionamento. E eu tive que expor isso. Isso foi curador para ambos, porque um não sabia do outro. E eu, junto com uma equipe pastoral que estava cuidando desse caso, sabia. Então, nesta exposição, houve uma cumplicidade. Essa exposição houve uma cumplicidade moral, houve uma cumplicidade física. Depois até geraram um filhinho. Aí a coisa deu certo. Ainda depois até a moça ficou grávida. Então preste atenção. Quando nós confessamos, quando nós balizamos e neutralizamos os ataques morais, físicos, com o tempo certo, a hora certa, com as pessoas corretas, nós não trazemos à tona uma maldade, mas nós trazemos uma cicatriz, nós evidenciamos uma cicatriz que já havia sido curada, já havia sido liberta, e essa cicatriz estava apenas trazendo vergonha ao relacionamento. Mas, quando você expõe no modo certo, do jeito certo, com o detalhamento certo e com os limites corretos, esta ofensa promove o amor. Esta maldade vai promover o amor, essa maldade vai promover cura. E foi isso que eu evidenciei neste caso que eu estou contando. Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi.